Vamos considerar uma pilha eletroquímica formada por um ânodo e um cátodo. No ânodo, uma placa metálica A está em contato com uma solução contendo íons B, enquanto que no cátodo uma placa metálica D está em contato com íons C. No ânodo, então, a zinho mols dessa espécie A, do metal A, é oxidado a Bzinho mols de B, gerando Nzinho elétrons. Enquanto que no cátodo, a Czinho C reage com N elétrons para gerar Dzinho D. De forma que a reação global é representada por Azinho A mais Czinho C, formando Bzinho B mais Dzinho D. Se a meia pilha constituída aqui pelo ânodo for chamada de 1, então o ânodo seria a meia pilha 1, enquanto que o cátodo seria a meia pilha 2. Consequentemente, o potencial de redução do cátodo E2 seria igual a E2 menos RT2, que é a temperatura do eletrólito do cátodo, sobre NF vezes ln da atividade da espécie D elevado a Dzinho sobre a atividade da espécie C elevado a Czinho. Enquanto que no ânodo, que é a meia pilha 1, então E1 seria igual a E10 menos RT1 sobre NF ln atividade de A elevado a Azinho sobre a atividade de B elevado a Bzinho. Então, o potencial da pilha é igual ao potencial do cátodo menos do ânodo, que é igual, consequentemente, a E20 menos E10 menos R sobre NF menos R sobre NF, que multiplica T2 ln de AD elevado a Dzinho a C elevado a Czinho menos, vou colocar aqui uma separação, menos T1 ln de
da atividade A elevado a Azinho sobre a atividade de B elevado a Bzinho. E da pilha, então, rearranjando, veja que esse E20 menos E10 é o potencial da pilha na condição padrão. Então, eu teria potencial da pilha na condição padrão menos R sobre NF. Vou utilizar aqui a propriedade de Ln, no qual uma variável multiplicando o Ln seria o Ln desse argumento aqui elevado a essa variável. Então, eu teria Ln de Dzinho sobre AC elevado a Czinho, isso aqui tudo elevado a T2, menos Azinho Azinho B elevado a T elevado a T1. Eu posso ainda fazer isso aqui na outra página. Posso ainda falar aqui então da pilha igual a pilha 0 menos R sobre NF. Eu vou utilizar agora a outra propriedade Ln, no qual o Ln de uma variável menos o Ln de outra variável é o Ln dessa variável sobre essa variável. Então, eu teria vezes o Ln de AD elevado a Dzinho sobre AC elevado a Czinho, AD sobre AC elevado a Czinho, e isso aqui elevado a T2, vezes a atividade A sobre a atividade B. Como é negativo, eu vou inverter a atividade A com a atividade B. Então, a B vai para o denominador, a atividade A vai para o denominador. E aí eu vou colocar não dividindo, mas sim multiplicando. Então, eu teria atividade de B elevado a Bzinho sobre a atividade de A elevado a Azinho, que é elevado a T1. Bom, então essa aqui é uma expressão geral para se calcular o potencial de uma pilha na qual está acontecendo as respectivas reações em cada um dos eletrodos. Então, vai haver potencial. Então, aqui vai haver potencial se, né, os eletrodos forem formados por substâncias diferentes, né, se os eletrodos são formados por substâncias diferentes, mesmo que as temperaturas sejam iguais, haverá uma diferença de potencial, haverá uma diferença de potencial. Se os eletrodos são formados de uma mesma substância, mas os eletrólitos possuem concentrações diferentes, né, o que está caracterizado aqui, por exemplo, né, veja que os eletrólitos para o ânodo ele é constituído de B e no cátodo o eletródo é constituído de C. Então,
mesmo que as substâncias sejam iguais, ou seja, B seja igual a C e D seja igual a A, havendo a diferença entre a atividade de C e a atividade de B, vai haver então esse termo aqui, o AB sobre AC, vai ser diferente de 1 e, consequentemente, vai haver então uma diferença de potencial. No caso das substâncias serem iguais, o potencial da pilha padrão também vai ser igual a zero, né? Então, o potencial da pilha vai ser dada simplesmente por essa diferença da atividade de B e atividade de C. Se os eletrodos são formados de uma mesma substância e, além disso, os eletrólitos possuírem concentrações iguais, mesmo assim, poderá haver a diferença de potencial. Se, por exemplo, os eletrodos estiverem submetidos a concentrações diferentes de um determinado gás, por exemplo, oxigênio. Se o ânodo, por exemplo, tiver uma concentração de oxigênio diferente da concentração de oxigênio do cátodo, haverá também a diferença de potencial. E, finalmente, vai haver também diferença de potencial se, da mesma forma, os eletrodos forem iguais, os eletrólitos possuírem concentrações iguais, não houver a diferença de concentração de oxigênio ou de alguma outra substância oxidante, mas que as temperaturas dos eletrodos forem diferentes. Isso também caracterizará uma diferença de potencial. Então, considere como exemplo uma válvula de latão que é formada por uma liga de cobre e zinco em contato com uma tubulação de aço carbono na presença de um eletrólito. Esse exemplo aqui dessa válvula é um exemplo típico de uma pilha galvânica, que é caracterizada quando dois metais ou ligas diferentes são imersos em um mesmo eletrólito. Então, no caso aqui da tubulação com a válvula, no ânodo, que vai ser a tubulação de aço carbono, vai ocorrer a oxidação do ferro em ferro 2+, mais 2 elétrons. Enquanto que no cátodo, por exemplo, se o eletrólito tiver uma determinada concentração de oxigênio, ou seja, ele for um meio aerado, então eu vou ter que água mais meio de oxigênio mais 2 elétrons vai formar 2 hidroxilas. Esse então é o exemplo para um meio aerado, quando o eletrólito é um meio aerado. Se o eletrólito não for aerado, ou seja, não tiver oxigênio, eu vou ter simplesmente a água recebendo elétrons para formar agora hidrogênio mais 2 hidroxilas. Então, esse aqui é um meio aerado. Esse aqui é um meio não aerado. E se, por exemplo, um eletrólito for um meio ácido, ou seja, tiver a presença de íons H+, então esses íons H+, recebem os elétrons
para formar hidrogênio. Hidrogênio gasoso. Então esse aqui é o meio ácido. Esse aqui é um meio ácido. Agora, como é possível saber que a reação que ocorre no ânodo são exatamente estas? Né? Que a reação que está ocorrendo no ânodo seria o ferro oxidando a ferro 2+, e que no cátodo ocorre a recepção desses elétrons, seja por uma mistura de água e oxigênio no meio aerado, seja pela água no meio não aerado, seja pelos íons H+, em um meio ácido. Como saber que isso realmente está acontecendo? Porque nesse caso, eu teria aqui a tubulação de ferro. Eu teria aqui a tubulação de ferro oxidando a ferro 2+, os íons ferro 2+ indo para o eletrólito. Ao ocorrer essa oxidação, os íons de ferro são transferidos. Desculpa, os elétrons são transferidos aqui para a válvula de latão. E a válvula de latão, então, transfere esses elétrons para a solução, né, constituída pela água. No caso de um meio aerado, teríamos água e oxigênio. E aí, consequentemente, a reação da água com o oxigênio e os elétrons formando, então, as hidroxilas. Como saber que essas reações estão acontecendo respectivamente no ânodo e no cátodo? Bom, então, se nós colocarmos uma lâmina de ferro em contato ligada a uma lâmina de cobre dentro de um mesmo eletrólito constituído por uma solução de 3% cloreto de sódio, com uma solução alcoólica que vai possuir 1% de fenolftaleína e 1 mol por litro de ferricianeto de potássio. Então, essa aqui é a constituição desse eletrólito aqui. Essa é a constituição desse eletrólito. Então, se essa lâmina de ferro estiver em contato com a lâmina de cobre imersa em um eletrólito composto por essas espécies, né, então, no ânodo, que vai ser o ferro, já que o ferro possui um potencial de redução menor do que o potencial de redução do cobre. Então, no ânodo, que é a lâmina de ferro, o ferro vai oxidar a ferro 2+, e a oxidação vai gerar 2 elétrons. Então, existe aqui a transferência de elétrons. Vai existir então a transferência de elétrons nesse sentido. Esses íons ferro 2+, indo para a solução, vai acontecer uma determinada situação aqui, porque o ferricianeto de potássio em solução, o ferricianeto de potássio em solução, ele vai dissociar. Ele vai dissociar de uma forma reversível e vai formar íons potássio mais os íons ferricianeto. E aí, esses íons ferricianeto,
vão reagir então com os íons ferro 2+. Vão reagir com os íons ferro 2+, para formar ferricianeto de ferro. Para formar ferricianeto de ferro. O ferricianeto de ferro, essa substância, não tem ele não vai permanecer dissolvido em solução, e ele vai precipitar. Então, ele vai precipitar aqui nos arredores da lâmina de ferro, né, formando então um precipitado azul. Enquanto que na lâmina de cobre, a lâmina de cobre vai receber esses elétrons. Então, esse aqui é o ânodo. Na lâmina de cobre, que é o cátodo, ela vai receber esses elétrons e, se for o caso de haver aqui um meio aerado, então esses elétrons vão reagir com a água e com o oxigênio. Vai ocorrer então a eletrólise da água e gerando aqui aos arredores da lâmina de cobre uma determinada concentração de hidroxila, que ao entrar em contato com a fenolftaleína vai produzir então uma solução rosa, já que a fenolftaleína é um indicador de pH. Então a solução aqui em volta vai ficar rosa, indicando então que de fato em torno do cátodo existe a presença de OH-, que é resultado da recepção dos elétrons que foi necessário para fazer a eletrólise da água. E aqui em volta da lâmina de ferro houve a formação do precipitado azul decorrente da oxidação de íons ferro, do ferro a íons ferro 2+. E se por acaso essa lâmina de cobre fosse substituída por uma lâmina de zinco? Então, nesse caso, observando a tabela de potenciais de eletrodos padrão, o potencial de redução do ferro vale menos 0,44 volts, né, na solução, na condição padrão de 1 mol por litro. Enquanto que do cobre é de do cobre seria de 0,337 volts. Ou seja, o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do ferro, e é exatamente por isso que o cobre reduziu e o ferro oxidou. Só que no caso do zinco, o zinco possui um potencial de redução de menos 0,763 volts, que é menor do que o potencial de redução do ferro. Então, substituindo a lâmina de cobre pela lâmina de zinco, o que vai acontecer é que o sentido da transferência de elétrons vai inverter, já que agora o zinco tendo um potencial de redução menor do que o do ferro, quem vai oxidar seria o zinco. E nesse caso, fazendo essa pilha, né, imersa nesse mesmo eletrólito, agora nesse caso eu teria zinco 2+,
aqui ao redor da lâmina de zinco, e ao redor aqui da lâmina de ferro teria o aumento de íons hidroxila decorrente da eletrólise da água. Então, nesse caso agora, vai ficar, a fenolftaleína vai agir aqui em volta da lâmina de ferro, indicando pH indicando um alto pH aqui decorrente do aumento da concentração de hidroxila. Enquanto que ao redor da lâmina de zinco, devido ao aumento da concentração de íons N2+, esses íons vão reagir com os íons ferricianeto para formar agora ferricianeto de zinco, que diferentemente do ferricianeto de ferro, que é azul, o ferricianeto de zinco, o ferricianeto de zinco é branco. Então vai ocorrer aqui a formação de um precipitado branco, indicando então que o zinco está sendo oxidado e o ferro o zinco está sendo oxidado, e ao redor da lâmina de ferro está havendo a eletrólise da água, né, em um meio aerado. Então, como que eu poderia fazer para evitar a corrosão em uma tubulação de aço carbono enterrada no solo? O aço, que é composto majoritariamente por ferro, tem o potencial de redução de menos 0,44 volts. Então, utilizando qualquer metal que possua um potencial de redução menor do que o potencial de redução do ferro, como por exemplo o zinco, haverá então a transferência de elétrons do metal com potencial de redução menor, o zinco, por exemplo. Então haverá a transferência de elétrons aqui do zinco para o ferro, o zinco oxidando e mantendo a tubulação de ácido carbono intacta, sem oxidar. A mesma coisa poderia ser feita com magnésio ou com alumínio também. Então, nesses três casos aqui, haverá transferência de elétrons. Para a tubulação de ferro. O magnésio, alumínio e zinco são chamados ânodos de sacrifício ou galvânicos. E eles são utilizados geralmente em casco de navios, tanques de armazenamento de petróleo, para proteger o material da corrosão. O aço inoxidável é uma liga à base de ferro, normalmente composta por ferro, níquel e cromo. Nesse caso aqui estou representando o aço inoxidável com ferro e cromo e também com carbono. A superfície do aço inox recém-produzido possui partículas de ferro e impurezas, como está representado aqui nessa figura, que são muito suscetíveis à oxidação quando em atmosferas oxidantes. A imersão do aço inoxidável em soluções ácidas, como por exemplo o ácido cítrico ou ácido nítrico, como está representado aqui no esquema, remove essas partículas de ferro superficiais e também as outras impurezas ali contidas, gerando uma superfície uniforme com maior concentração de cromo, como está representado aqui. E essa superfície, essa lâmina de cromo, essa
essa película de cromo sobre a superfície do aço inox é formada então após a lavagem com ácido e a passivação do material da liga após aproximadamente 1 a 2 dias em contato com a atmosfera de oxigênio. Né? Em um material que não é feito, que não contenha cromo, como por exemplo aço carbono, quando ele é exposto à atmosfera de oxigênio, vai formar aqui uma película de óxido de ferro, né? Então oxidando então o material. Então a formação do óxido dessa película de óxido de cromo protege o aço de possíveis oxidações. Apesar de ser uniforme, essa película de óxido de cromo pode apresentar falhas, como é representado aqui nessa figura. E esse filme, contendo as falhas, como nesse caso aqui, se ele é exposto a soluções que contenham íons de cloreto, assim como por exemplo contidos no ácido clorídrico, ou também íons brometo e iodeto, esses íons vão difundir através dessa falha, e reagir com aqui a matriz de aço, né, através de diversos mecanismos. Então provocando então o aumento dessa superfície exposta e aumentando então o contato do ferro com a superfície gerando consequentemente aumentando o seu potencial de oxidação. Então esse ponto localizado, né, nessa superfície exposta, se torna então um ânodo, que vai estar circundado por uma vasta área de cátodo, que nesse caso aqui é o óxido de cromo. Vai ocorrer então entre a superfície exposta de ferro e o óxido de cromo uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial está da ordem de 0,5 volts. E essa pilha resultante aqui é denominada pilha ativa passiva, né? Na pilha ativa passiva, né, essa pequena, o que antes era uma superfície totalmente revestida de óxido de cromo e que impedia a oxidação do material mais abaixo, passa a funcionar agora como uma pilha ativa passiva, vai aumentar então a possibilidade de oxidação do aço inox. Então, para representar, por exemplo, essa situação, para mostrar que de fato essa situação ocorre, nós podemos fazer um risco numa lâmina de aço inox, por exemplo, representado aqui, né, e expor essa superfície aqui a uma solução de sulfato de cobre. Então, a solução de sulfato de cobre aqui em contato com essa superfície. O sulfato de cobre, em solução, ele está dissociado, né, gerando íons Cu2+, com mais os íons sulfato, SO4, 2-. Em contato com esse eletrólito, o ferro vai oxidar. Os íons de cobre vão então receber esses elétrons através da superfície de cromo. Então, os elétrons
vão ser transferidos aqui para a superfície de cromo e vai ceder esses elétrons aqui para o cobre, para os íons de cobre que estão em solução. Os íons de cobre vão receber esses elétrons e vão se depositar na forma de cobre zero aqui na superfície. Enquanto que o ferro, 2+, já em solução, vai reagir com o sulfato para gerar o sulfato de ferro. Que o sulfato de ferro, que é um composto sólido, ele deposita aqui na superfície, né? E como o sulfato de ferro é avermelhado, o risco vai se tornando cada vez mais avermelhado com o tempo. Se uma placa de zinco comercial, como essa que está mostrada, na figura, é imersa em uma solução de ácido sulfúrico, bolhas de gás hidrogênio começam a ser formadas na superfície a uma taxa bastante alta. Porém, se uma placa de zinco puro for imersa na mesma solução, a taxa com que essas bolhas aqui são formadas diminui substancialmente. O que ocorre é que o zinco comercial é constituído por impurezas, como ferro, carbono, cobre, etc., que possuem potencial de redução maior do que o potencial de redução do próprio zinco. Então, os pontos onde essas impurezas estão contidas aqui na superfície do zinco vão funcionar como um cátodo. Então, fazendo aqui um aumento de um determinado ponto, aqui, por exemplo, essa impureza, né, essa partícula que tem um potencial de redução, maior do que o do zinco, essa partícula funciona como um cátodo, passa a funcionar como um cátodo. E, consequentemente, como essa partícula é o cátodo, o zinco ao redor funciona como um ânodo. A superfície de zinco aqui ao redor é, então, gradativamente oxidada. Esse aqui é um tipo de pilha denominado pilha de ação local, né? Então, no ânodo, que é o zinco, tem-se então a oxidação do zinco. Então, aqui ao redor do ponto, você teria a oxidação do zinco, né? A Zn 2+, gerando então 2 elétrons. Enquanto que no cátodo, que é essa partícula que tem o potencial de redução maior do que o potencial de redução do próprio zinco, existe então a transferência de elétrons daqui para cá. Vou colocar em outra cor. Então ocorre aqui essa transferência de elétrons. E no cátodo vai ocorrer então a adsorção dos íons H+, proveniente da solução ácida, e esses íons H+, vão reagir com os elétrons para gerar espécies H adsorvidas e que vão depois, subsequentemente, gerar hidrogênio já na fase gasosa. Ou seja, o zinco sofreu oxidação devido à presença de impurezas, pois o ácido sulfúrico sozinho não conseguiria reagir com a placa a uma velocidade muito alta, né? E o fato de haver essas impurezas ali na superfície do zinco aumenta essa taxa de oxidação.